Oi, seja muito bem-vindo ao projeto 13. Nele, a gente vai desenvolver uma lista de compras. Os principais aprendizados desse projeto serão: você vai aprender a persistir os dados em local storage. Se você não sabe o que é persistir, nada mais é do que gravar os dados para serem recuperados, e consultados posteriormente. Nesse caso, a gente ainda não vai usar um banco de dados, a gente vai usar uma API do HTML5 chamada Local Storage, que é uma forma de você armazenar os dados no próprio navegador. E começar a entender melhor aí, como é essa manipulação de dados usando o JavaScript. Então você vai conseguir adicionar dados e consultar esses dados usando o JavaScript. Nesse caso a gente vai usar o Local Storage, mas no futuro a gente vai usar consultar e gravar esses dados, em um servidor remoto através de uma API. Mas a gente só vai aprender a criar uma API, e acessar um banco de dados de verdade a partir da próxima temporada, tá ok? Outra coisa que você vai aprender nesse projeto, você vai entender como organizar seu código em classes e também a separar, a organizar, a sua interface com o uso de componentes, na criação, dos seus próprios componentes. Agora eu vou mostrar para você em detalhes como essa interface vai funcionar, para que você entenda cada uma das interações e desenvolva aí, usando o JavaScript. Então vou fechar isso aqui, só para aparecer aqui a interface maior. Então tudo que você precisa já está disponível lá no Avocode, no projeto 13. Então você pode abrir cada uma dessas telas aqui e exportar, os ícones, dar uma olhada nas cores, em qual fonte eu estou usando, esse tipo de coisa que você já está acostumado. Agora voltando à interface aqui, o primeiro ponto que eu tenho aqui, eu tenho um campo para eu inserir um produto. Então, no caso aqui, eu cliquei, veja que aparece aqui embaixo, uma div que tem o estoque mínimo. Então, por padrão, o estoque mínimo de qualquer produto seria um produto, Então, eu posso aumentar aqui. Então, eu posso falar que vou cadastrar uma lista de compras, onde o número mínimo de ovos aqui do meu estoque será 6. E para eu gravar esse novo produto aqui, eu só preciso clicar nesse botão aqui. Então veja que eu preciso clicar, escrever o nome do produto e colocar o estoque mínimo. Veja que esse ainda não é o estoque que eu tenho aqui na minha casa. Então eu estou montando uma lista de compras para eu ir no supermercado, e comprar aí 6 ou mais ovos. Então vou gravar aqui para você entender. Então eu cadastrei aqui o produto ovos. Veja que o estoque mínimo aqui é 6. E eu ainda não tenho nenhum ovo no meu estoque, porque o padrão é zerado. Então vou colocar aqui, cadastrar outro produto, tomates, e vou falar que eu quero sempre que tenha na minha geladeira 3 tomates. Por que eu preciso definir aqui um estoque mínimo? Porque eu não quero esperar, os produtos terminarem para aí sim eu ir no supermercado. Eu quero prever que determinado produto está acabando, ou já acabou, e aí sim eu vou no supermercado e compro esse produto. Então eu posso ir no supermercado, então eu vou lá com o meu aplicativo no celular, e se eu comprei, por exemplo, uma dúzia de ovos, então eu posso colocar aqui, digitar 12 ovos. Salvo as alterações aqui e veja que agora o meu produto não está mais em vermelho. Quer dizer que eu não preciso, comprar esse produto no momento. Então, à medida que eu for usando esses ovos aqui, eu posso ir atualizando no meu aplicativo. Então, eu posso, depois de alguns dias, eu vejo aqui na geladeira que eu tenho 8 ovos apenas. Clico aqui e salvo novamente. Tá ok? E à medida que eu for usando esses ovos, eu posso novamente usar o aplicativo e atualizar novamente. Então, quando eu digito aqui, que eu falo que eu tenho menos de 6 ovos, que é o estoque mínimo, veja o que acontece. Aí sim o meu produto fica em vermelho. Então, quando eu for no supermercado, ou sair para comprar outras coisas, eu posso verificar aqui no meu aplicativo que o meu estoque de ovos está em baixa. Então, eu devo comprar mais alguns ovos. O funcionamento básico desse aplicativo será esse. Então, eu posso vir aqui, tomates, por exemplo. Peguei aqui e comprei 6 tomates e comprei também mais alguns ovos para eu ter o total de 12 ovos. Então eu posso clicar aqui, perceba que agora eu salvei as alterações em 2 produtos diferentes e quando eu clicar aqui,
essas alterações da quantidade de produtos serão atualizadas aqui no meu Local Storage. Então, eu posso clicar em salvar e veja que agora eu tenho a listagem de produtos atualizada. E eu posso, é claro, né, cadastrar vários produtos aqui. Então, eu posso cadastrar, vou colocar um nome qualquer aqui, só para você ver como funciona. Então, basicamente, eu preencho aqui, clico, ele já vem aqui para baixo, tá vendo? Eu posso aumentar isso aqui para 6, colocando nomes aleatórios aqui, só para você entender o funcionamento da interface. Então, perceba que aqui, agora eu tenho uma barra de rolagem. Então, quando eu venho aqui, veja que o meu campo de inserir, né, novos produtos, ele está fixo. Então, você vai usar isso aqui, você vai conseguir, né, esse efeito aqui usando o CSS. E veja que agora eu posso vir em qualquer um desses produtos aqui, que o estoque mínimo é 1, e eu posso alterar isso aqui para 1, por exemplo. Então, se o meu estoque, né, se a quantidade de produtos é 1 ou é igual a 1 ou maior que 1, a minha interface vai considerar, meu aplicativo vai considerar que eu não preciso comprar esse produto. Se eu quiser, eu posso até comprar, né, para deixar o meu estoque aí cada vez maior. Mas o propósito desse aplicativo é ele marcar os produtos que estão em falta, né, para que eu compre esses produtos e eles deixem de ficar vermelho e fiquem nessa cor cinza aqui. Outra coisa que eu posso fazer com um produto também é excluir. Então, se eu quiser, eu posso excluir. Perceba que eu não implementei aqui a opção de alterar produto. Então, uma forma de alterar é eu excluir. Então, eu clico aqui, excluo e cadastro um novo produto. Eu optei por isso para o projeto não ficar muito grande, né, e não ficar com um número muito grande aí de funcionalidades. Mas seria possível sim, né, eu ter essa opção de alterar produto também. Mas como é algo que eu acredito que seja usado poucas vezes, eu optei por excluir apenas o produto, tá ok? Então deixa eu excluir todos os produtos aqui. E é claro, né, eu posso clicar aqui, aumentar e diminuir determinado produto. Então posso clicar aqui e vamos apagar. Então, basicamente é isso. Outra coisa que pode acontecer é eu clicar no produto, alterar, veja que esse botão de salvar alterações apareceu aqui, mas eu posso optar em não gravar essas alterações. Então, eu tenho esse botão aqui que é para voltar, para cancelar, né, essa ação aqui, tá ok? Então, basicamente é isso. Perceba também, né, que quando eu clico aqui, eu posso clicar em vários produtos para eu alterar aqui, mas se eu venho aqui e clico para cadastrar um novo produto, veja que aquelas divs que estavam debaixo dos produtos aqui, né, elas se fecharam e manteve somente essa div aqui de estoque mínimo, né, aberta. Então posso alterar aqui, veja que esse número aqui, né, o 7, ele vem aqui para o mínimo aqui. Então se eu salvar aqui, se eu gravar aqui um produto chamado laranjas, por exemplo, e salvar aqui, veja que o mínimo, né, aquele número que estava aqui em cima, veio para cá, mínimo 7. E se eu cadastro aqui 7 ou mais, né, ele deixa de ficar vermelho e fica somente cinza. Tá ok? Esse é um programinha relativamente simples, porém você vai aprender muito com ele. Principalmente porque você vai precisar, né, separar essa interface em componentes. E quais componentes são esses? Eu separei aqui para você um gráfico aqui, que também está lá no Avocode. Então você vai criar esses 4 componentes aqui. Primeiro você vai, pode ser primeiro ou não, né? A ordem você escolhe aí, mas vai ter um componente que vai controlar essa parte aqui do cadastro, né? Inclusive aqui com estoque mínimo, clicando, né, nesses ícones aqui e mudando esse número aqui. Então esse é um componente. O outro componente é esse botão aqui de salvar as alterações, que o usuário pode optar em salvar alterações ou voltar, né, cancelar, e ele vai ter aquele efeito ali que eu te mostrei agora há pouco. O terceiro componente, né, vai ser esse aqui. Eu coloquei 2 aqui, mas perceba que são, na verdade, apenas um componente, né? Só que eu tenho esse componente aqui, que se a quantidade de produtos aqui é menor do que o estoque mínimo definido, né, ele vai aparecer em vermelho, e se ele é igual ou maior, ele vai aparecer em cinza mesmo. Mas isso aqui é apenas um componente. Então eu tenho o primeiro componente, o segundo componente, terceiro componente,
E o quarto componente, ele vai instanciar, né, gerenciar vários componentes aqui que seriam os itens da minha lista, né? Então eu tenho uma listagem aqui, né, de itens da lista. Então você poderia chamar isso aqui de listagem, por exemplo, e isso aqui de item, né, item dessa listagem. Então perceba que esse componente aqui, ele só vai gerenciar esses outros componentes aqui menores, né, que estão dentro dele. Ele não controla, ele não tem uma parte visual, apesar de eu colocar ele aqui. A parte visual dele, na verdade, são os vários componentes aqui, né, que terão dentro desse componente apenas visual, que seria o componente principal aí da interface, né? Porque quando você cadastra um novo produto aqui, esse componente aqui de inserção, né, de produtos, ele está enviando essa informação aqui para esse componente de baixo aqui, que seriam os produtos, tá ok? E quando eu clico em um item aqui, aparece essa div aqui embaixo, né, expandida. Então esse produto aqui, esse item, esse componente, né, ele tem dois estados no caso. Ele pode aparecer expandido, né, quando eu clico. Então perceba que quando eu clico aparece aqui embaixo. Quando eu clico novamente, não aparece essa div aqui embaixo. Então esse é o primeiro estado, eu clico, segundo estado desse mesmo componente. Enquanto esse componente aqui de lista, né, listagem, né, ele vai gerenciar todas essas informações aqui de adição ou exclusão de itens na listagem, beleza? Então voltando aqui, né, recapitulando essas instruções iniciais aqui, os dados devem ser armazenados usando o local storage. Eu deixei aqui uma referência muito boa lá no Mozilla, no site da Mozilla, né, para você entender como funciona. É bem simples o uso, você vai bater o olho no código e entender o que precisa ser feito. E você vai organizar esse código, né, em classes ECMAScript 6, que seria a nova versão do JavaScript. E tem essa referência aqui também para você entender como declarar uma classe, né, usando o JavaScript. Perceba que você vai ter uma classe, né, para cada componente, para cada um daqueles 4 componentes que eu te mostrei aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro componente, quarto componente. E cada uma dessas classes, né, elas vão ficar em um arquivo separado, tá ok? E por que a gente vai começar a separar o nosso código através de classes? Para evitar o que a gente fez no projeto anterior, no projeto 11, no projeto 12 na verdade, né? A gente colocou o código totalmente dentro de um arquivo apenas, veja aqui, né? E a gente foi colocando um monte de funções aqui dentro. Então, esse projeto anterior, ele foi relativamente pequeno, né? Mas se a gente tivesse um projeto bem maior, a gente teria talvez aqui 20, 30, 60 funções diferentes, que atrapalha muito na organização. Então, quando a gente começa a separar em componentes e classes, a gente fica com o código mais organizado. Então, cada classe vai ter aí 3, 4 métodos, né? Ao invés de funções, de várias funções, é apenas um arquivo. Então, é uma forma de organizar melhor a nossa aplicação, que é a forma que a gente vai trabalhar daqui para frente. No projeto 12, a gente ainda não usou essa organização através de arquivos e classes, né? Porque ainda não era o momento certo, mas a partir desse projeto 13, né, a gente vai começar a usar isso e daqui para frente a gente vai sempre usar isso, tá ok? Bem, é isso aí, essas são as instruções iniciais. Eu recomendo que você tente, né, desenvolver esse projeto só com essas instruções iniciais. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar lá no grupo de mentoria do WhatsApp. E como sempre, né, quando eu começar a disponibilizar os vídeos com as soluções, o primeiro vídeo eu vou detalhar melhor essas instruções aqui. Então aqui eu tenho umas instruções que dá para você pesquisando e correndo atrás, dá para você desenvolver o projeto tranquilamente. Mas se você tiver qualquer dificuldade e achar que está muito pesado, você vai ter uma segunda chance, né, através do meu vídeo, o primeiro vídeo de solução, que eu simplesmente te dou mais dicas, né, para você desenvolver esse projeto aqui. Bem, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse projeto. É um projeto muito legal. Tenho certeza que você vai aprender muito com ele. E qualquer dificuldade, por favor, me chame lá no grupo de mentoria, tá ok? É isso aí. Grande abraço, até mais e tchau.